Olá pessoal, nós estamos de volta aí para falarmos mais um pouquinho de população para você e na nossa aula de hoje nós vamos buscar entender o que nós chamamos de pirâmide etária. A pirâmide etária, pessoal, é um gráfico que permite a gente saber a composição etária, portanto, de idade, mas também a composição de gênero de uma dada população. Ora, se eu sei a composição tanto de idade quanto de gênero, isso me permite identificar quais são as características do país, mesmo sem saber, né, o nome desse país, e mais, e talvez mais importante, eu sei a partir da pirâmide etária como orientar as políticas públicas para o atendimento das necessidades dos cidadãos. Então, a gente precisa agora construir a pirâmide etária com você, ver as características dela, ver como ela se organiza, né? E sabermos, então, quais políticas públicas devem ser encaminhadas. Bacana? Então, vamos puxar um quadro em branco aqui para a gente falar um pouquinho dessa questão, né? Então, nós estamos falando agora, né, a respeito da pirâmide etária. Nós já dissemos para você que essa pirâmide etária, ela é um gráfico que nos permite saber, né, a composição tanto da idade quanto de gênero, ou seja, masculino e feminino, de uma determinada população. Para a gente entender, é importante a gente se recordar que nós dividimos a população no Brasil por faixas etárias. Então, nós temos lá uma primeira faixa etária, que é a população de 0 a 19 anos, tudo bem? Essa população que nós vamos chamar de população jovem. Por um outro lado, eu tenho a população de 20 até 59 anos, que é a população adulta, e finalmente eu tenho a população de 60 anos ou mais, que é a população idosa. Então, repetindo aqui para você, e já para a gente construir lá a nossa primeira pirâmide etária. Pirâmide etária é um gráfico que me permite saber a composição etária de idade e de gênero de uma determinada população. Essa pirâmide etária é dividida por faixas etárias. E no Brasil, nós temos 3 grandes faixas etárias divididas lá pelo IBGE, que é lá o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São elas: população de 0 a 19 anos, jovem, 20 a 59 anos, adulta, e 60 anos ou mais, a população idosa. Dito isso, pessoal, né, a gente precisa então entender um tipo de pirâmide etária que aleatoriamente nós vamos chamar de pirâmide do tipo 1. Essa pirâmide do tipo 1, ela vai ajudar a gente a entender, né, a pirâmide que marcava, né, a economia brasileira até mais ou menos a década de 1970 e marcava, de certa forma, né, boa parte da população mundial até a década de 1950, 1960. Embora nós ainda tenhamos países que apresentem, né, essa pirâmide etária do tipo 1, não é o caso do Brasil. O Brasil estará saindo da condição da pirâmide do tipo 1 para uma segunda pirâmide que nós caracterizamos como pirâmide do tipo 2, ok? Então vamos botá-la na tela aqui para você, né? Vamos apagar para a gente poder compreender como é que ela se organiza, né? Então, é muito comum, né, em pirâmide etária, em questão de prova, né, onde nós vamos ter a classificação de 0 a 4 anos, que vai de 4 em 4. Exemplo, população de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24 e subsequentemente.
Porém, aqui, a gente vai dividir esse grupo em cada grupo de 10. Não se preocupe com isso, porque isso sempre é colocado pela banca disponível para a gente, ok? Então, vamos imaginar aqui uma pirâmide etária que será a pirâmide etária genericamente chamada de tipo 1, né? Então, nós vamos construir aqui, né, a nossa pirâmide etária e vamos separar em grupos de idade, né, de 0 a 10. Bom, por convenção internacional, né, do lado esquerdo, né, ficam os homens, do lado direito ficam as mulheres. Cada uma, né, dessas linhas compõe uma faixa etária que é indicada, né, dentro da questão. Então, eu tenho aqui essa primeira, que é a população de 0 a 10, aqui a população de 11 a 20, aqui a população de 21 a 30, população de 31 a 40 anos, de 41 a 50 anos, 51 a 60 anos, e aqui a população de 61 ou mais anos. Então, de novo, né, o que nós temos? Nós temos que o lado esquerdo, né, é o lado feminino dessa composição etária e que o lado direito, né, será o nosso lado masculino. O que nós vamos observar, pessoal? Que a faixa etária de 0 a 19 anos é a população jovem. Então, portanto, esse trecho aqui, ó, né, é a população de 0 a 19 anos, que é a população jovem. Nós vamos dizer que essa faixa etária, ela é a base da pirâmide. Por um outro lado, nós temos aqui a população até, né, 59 anos, então de 20 até 59 anos, que é a população adulta, que forma o que nós chamamos de corpo da pirâmide. E, finalmente, a população de 60 anos ou mais, no nosso caso aqui, né, 61 ou mais, que é a população idosa, que nós chamamos de ápice da pirâmide. Então, vamos repetir para ver se a gente conseguiu compreender. O que nós temos, né? Nós temos uma pirâmide etária que me permite saber a composição etária, portanto, de idade, mas também a de gênero, né, de uma dada população. Por convenção internacional, os homens ficam à esquerda e as mulheres à direita. Nós vamos poder observar que eu aqui dividi a nossa pirâmide de 10 em 10 anos, mas nada impede, né, que seja feito de 5 em 5, por exemplo, né? De 0 a 5, de 6, né, a 11 e por aí por diante. No entanto, é muito comum a gente encontrar de 4 em 4, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14 e por aí vai, ok? Não se preocupe, né, porque essas faixas etárias aqui, vamos colocar aqui, essas faixas etárias, elas são dadas, né, pela própria questão de prova, né? E lembrando para você que nós temos que a população de 0 a 19 anos é a população jovem, que forma a base da nossa pirâmide, de 20 a 59 anos é a população adulta, que forma o corpo da nossa pirâmide, e 60 anos ou mais, população idosa, que forma o ápice da nossa pirâmide.
Em termos de metodologia de avaliação, eu acho que é muito interessante a gente começar a avaliação de uma pirâmide etária para extrair as características dessa população de baixo para cima. Eu acho que é um método que funciona bem. O que nós vamos observar, né? Que a base da nossa pirâmide é uma base larga. Nós vamos observar que, em relação à base, o corpo da pirâmide é médio. E vamos observar que o ápice da nossa pirâmide, em relação à base, é estreito. Se nós conseguimos extrair essas informações, nós podemos, então, entender quais são as características dessa população. Tudo bem? Então, vamos botar essas características para você, né? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos e minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau.